Olá! Seja muito bem-vindo ao nosso canal. Aqui você encontra reflexões poderosas e acessíveis sobre as Escrituras, explorando cada capítulo da Bíblia com atenção e clareza. É uma alegria ter você conosco nessa jornada de aprendizado e crescimento espiritual. Se este conteúdo te edificam, inscreva-se agora no canal e ative o sininho para não perder nossos próximos vídeos. E mais, compartilhe este vídeo com seus amigos e familiares para que juntos possamos espalhar a palavra de Deus e inspirar vidas ao redor do mundo. Prepare-se para mergulhar nesse relato impactante que nos confronta com a fragilidade da natureza humana e a justiça divina. Não esqueça, inscreva-se no canal e compartilhe e deixe o seu comentário e seu like no vídeo. Pois ao fazer isto a plataforma irá identificar que o conteúdo tem uma certa relevância e indicará para outros usuários com perfil semelhante ao seu. No livro de João 5 apresenta a cura realizada por Jesus junto ao tanque de Betesda e o intenso debate que se segue sobre sua autoridade. O capítulo destaca o poder de Cristo para dar vida e julgar com justiça, revelando sua unidade com o Pai e afirmando que ouvir sua palavra e crer nele conduz à verdadeira vida. Vamos iniciar a leitura da palavra e depois os esclarecimentos. Versículos de João 5 do livro de João da Bíblia. A cura do paralítico no tanque de Betesda. Algum tempo depois, Jesus subiu a Jerusalém para uma festa dos judeus. 2 Há em Jerusalém, perto da Porta das Ovelhas, um tanque que, em aramaico, é chamado Betesda, tendo 5 entradas em volta. 3 Ali costumava ficar grande número de pessoas doentes e inválidas, cegos, mancos e paralíticos. Eles esperavam um movimento nas águas. 4 De vez em quando descia um anjo do Senhor e agitava as águas. O primeiro que entrasse no tanque, depois de agitadas as águas, era curado de qualquer doença que tivesse. 5 Um dos que estavam ali era paralítico fazia 38 anos. 6 Quando o viu deitado e soube que ele vivia naquele estado durante tanto tempo, Jesus lhe perguntou: Você quer ser curado? 7 Disse o paralítico: Senhor, não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Enquanto estou tentando entrar, outro chega antes de mim. 8 Então Jesus lhe disse: Levante-se, pegue a sua maca e ande. 9 Imediatamente o homem ficou curado, pegou a maca e começou a andar. Isso aconteceu num sábado. 10 E por essa razão, os judeus disseram ao homem que havia sido curado: Hoje é sábado, não é permitido a você carregar a maca. 11 Mas ele respondeu: O homem que me curou me disse: Pegue a sua maca e ande. 12 Então lhe perguntaram: Quem é esse homem que mandou você pegar a maca e andar? 13 O homem que fora curado não tinha ideia de quem era ele, pois Jesus havia desaparecido no meio da multidão. 14 Mais tarde Jesus o encontrou no templo e lhe disse: Olhe, você está curado. Não volte a pecar, para que algo pior não aconteça a você. 15 O homem foi contar aos judeus que fora Jesus quem o tinha curado. Brevíssima análise textual e voltaremos à leitura. João 5 revela 3 grandes verdades sobre Jesus. 1 Ele tem poder para curar e restaurar. 2 Ele é igual ao Pai e possui autoridade divina. 3 Ele é o único que concede vida eterna. Vamos entender por partes. Primeira parte. A cura no tanque de Betesda, versículos 1-15. O cenário. 1 Em Jerusalém, perto da Porta das Ovelhas. 2 Um tanque chamado Betesda. 3 Muitos doentes aguardavam o movimento das águas. Ali estava um homem paralítico há 38 anos. A pergunta de Jesus. Jesus pergunta: Você quer ser curado? Parece estranho, mas revela algo profundo. 1 Nem todos querem mudança. 2 Às vezes a pessoa se acostuma com sua condição. O homem responde reclamando que não tem quem o ajude. Jesus não o coloca na água. Ele simplesmente diz: Levante-se, pegue sua maca e ande. E imediatamente o homem é curado. O problema do sábado. Isso aconteceu no sábado. 1 Os líderes religiosos não se alegram com a cura. 2 Eles se preocupam porque o homem está carregando a maca. Aqui vemos o contraste. 1 Jesus prioriza a vida. 2 Os líderes priorizam regras. A advertência de Jesus. Depois, Jesus diz ao homem:
não volte a pecar, para que algo pior não aconteça. Isso mostra: 1. A cura física não é tudo. 2. A vida espiritual é ainda mais importante. Voltamos a ler. Vida através do Filho de Deus. 16. Então os judeus passaram a perseguir Jesus, porque ele estava fazendo essas coisas no sábado. 17. Disse-lhes Jesus: Meu Pai continua trabalhando até hoje, e eu também estou trabalhando. 18. Por essa razão, os judeus mais ainda queriam matá-lo, pois não somente estava violando o sábado, mas também estava dizendo que Deus era seu próprio Pai, igualando-se a Deus. 19. Jesus lhes deu esta resposta: em verdade vos digo que o Filho por si mesmo não pode fazer coisa alguma, se o não vir fazer o Pai, porque tudo quanto ele faz, o Filho o faz igualmente. 20. Pois o Pai ama ao Filho e lhe mostra tudo o que faz. Sim, para a admiração de vocês, ele lhe mostrará obras ainda maiores do que estas. 21. Pois, da mesma forma que o Pai ressuscita os mortos e lhes dá vida, o Filho também dá vida a quem ele quer. 22. Além disso, o Pai a ninguém julga, mas confiou todo o julgamento ao Filho. 23. Para que todos honrem o Filho como honram o Pai. Aquele que não honra o Filho, também não honra o Pai que o enviou. 24. Em verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna, e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. 25. Em verdade vos digo que vem a hora, e agora é, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. 26. Pois, da mesma forma como o Pai tem vida em si mesmo, ele concedeu ao Filho ter vida em si mesmo. 27. E deu-lhe autoridade para julgar, porque é o Filho do homem. 28. Não fiquem admirados com isto, pois está chegando a hora em que todos os que estiverem nos túmulos ouvirão a sua voz. 29. E sairão. Os que fizeram o bem ressuscitarão para a vida, e os que fizeram o mal ressuscitarão para serem condenados. 30. Por mim mesmo, nada posso fazer. Eu julgo apenas conforme ouço, e o meu julgamento é justo, pois não procuro agradar a mim mesmo, mas aquele que me enviou. Brevíssima análise textual e voltaremos à leitura. Segunda parte. Jesus se declara igual ao Pai, versículos 16-30. Os líderes passam a perseguir Jesus. Por quê? Porque ele disse: Meu Pai continua trabalhando, e eu também. Isso era uma afirmação clara de igualdade com Deus. O que Jesus afirma sobre si mesmo? Ele declara que 1. Hei de em perfeita união com o Pai. 2. Dá vida como o Pai dá vida. 3. Recebeu autoridade para julgar. 4. Deve ser honrado como o Pai. Essa é uma das declarações mais fortes sobre sua divindade. Vida e julgamento. Jesus afirma: Quem ouve minha palavra e crê tem vida eterna. Observe. 1 não é terá. 2 é tem. A vida eterna começa no presente. Ele também fala da ressurreição futura. 1 Alguns ressuscitarão para a vida. 2 Outros para a condenação. Isso mostra que Jesus é juiz final da humanidade. Voltamos a ler. Testemunhos sobre Jesus. 31 Se testifico acerca de mim mesmo, o meu testemunho não é válido. 32 Há outro que testemunha em meu favor, e sei que o seu testemunho a meu respeito é válido. 33 Vocês enviaram representantes a João, e ele testemunhou da verdade. 34 Não que eu busque testemunho humano, mas menciono isso para que vocês sejam salvos. 35 João era uma candeia que queimava e irradiava luz, e durante certo tempo vocês quiseram alegrar-se com a sua luz. 36 Eu tenho um testemunho maior que o de João. A própria obra que o Pai me deu para concluir é que estou realizando, testemunha que o Pai me enviou. 37 E o Pai que me enviou, ele mesmo testemunhou a meu respeito. Vocês nunca ouviram a sua voz, nem viram a sua forma. 38 Nem a sua palavra habita em vocês, pois não creem naquele que ele enviou. 39 Vocês estudam cuidadosamente as Escrituras, porque pensam que nelas vocês têm a vida eterna. E são as Escrituras que testemunham a meu respeito. 40 Contudo, vocês não querem vir a mim para terem vida. 41 Eu não aceito glória dos homens. 42 Mas conheço vocês. Sei que vocês não têm o amor de Deus. 43 Eu vim em nome de meu Pai, e vocês não me aceitaram.
Mas, se outro vier em seu próprio nome, vocês o aceitarão. 44 Como vocês podem crer, se aceitam glória uns dos outros, mas não procuram a glória que vem do Deus único? 45 Contudo, não pensem que eu os acusarei perante o Pai. Quem os acusa é Moisés, em quem estão as suas esperanças. 46 Se vocês crescem em Moisés, creriam em mim, pois ele escreveu a meu respeito. 47 Visto, porém, que não creem no que ele escreveu, como crerão no que eu digo? Análise textual. Logo depois terá uma compreensão ao Antigo Testamento. Terceira parte. Os testemunhos sobre Jesus, versículos 31-47. Jesus apresenta provas de quem ele é. Primeiro testemunho. João Batista. João apontou para Jesus como Messias. Segundo testemunho. As obras. Os milagres que ele realiza provam que foi enviado por Deus. Terceiro testemunho. O Pai. O próprio Deus confirma sua missão. Quarto testemunho. As Escrituras. Jesus menciona Moisés. Ele afirma: as Escrituras testemunham a meu respeito. Ou seja, o Antigo Testamento aponta para Cristo. 2. Quem realmente entende Moisés deveria reconhecer Jesus. Mas o problema dos líderes era espiritual. 1. Estudavam as Escrituras. 2. Mas não queriam ir a Jesus para ter vida. O significado geral de João 5. João 5 ensina que: primeiro, Jesus tem autoridade sobre doença e tempo. Segundo, ele é maior que tradições religiosas. Terceiro, ele é igual ao Pai. Quarto, ele tem poder para dar vida eterna. Quinto, ele será o juiz final. Sexto, as Escrituras apontam para ele. Sétimo, conhecimento religioso sem fé não salva. Aplicações práticas. Um milagre não é o centro, vida espiritual é. 2. Regras religiosas não substituem relacionamento com Deus. 3. Vida eterna começa quando cremos. 4. A Bíblia deve nos conduzir a Cristo. 5. A maior decisão é como respondemos à autoridade de Jesus. Agora segue uma explicação didática e organizada do Evangelho de João capítulo 5, com as principais conexões ao Antigo Testamento. Primeiro, a cura no tanque de Betesda, versículos 1-15, contexto. Ocorre em Jerusalém, perto da Porta das Ovelhas, área ligada aos sacrifícios do templo. O tanque de Betesda era conhecido por uma tradição popular de cura quando as águas eram agitadas. Um homem estava paralítico há 38 anos. Esse número pode ecoar o período de peregrinação de Israel no deserto, Deuteronômio 2,14. Israel vagueou cerca de 38 anos antes de entrar na Terra Prometida. Assim como Israel estava espiritualmente incapaz, o homem está fisicamente incapaz. Você quer ser curado? Pergunta aparentemente óbvia, mas profunda. 1. Nem todos querem mudança. 2. Cura implica transformação de vida. O homem depende de superstição e esforço humano. Jesus oferece cura direta pela palavra. Levante-se. Jesus não usa a água. Ele cura pelo poder da palavra. Ligação com Gênesis 1. Deus cria pelo poder da palavra. 2. Isso demonstra a autoridade criadora. O conflito do sábado. A cura ocorre no sábado. Segundo a interpretação rigorosa da lei, carregar a maca era considerado trabalho. Ligação com Êxodo 28:11. Mandamento do sábado. 2. O problema não era a lei em si, mas a interpretação legalista. Não volte a pecar. Jesus sugere que existe relação entre pecado e consequência. No Antigo Testamento, há essa conexão. Deuteronômio 28. Bênçãos e maldições associadas à obediência. Mas João não afirma que toda doença é consequência direta de pecado pessoal, apenas adverte sobre responsabilidade espiritual. Segundo, Jesus se iguala ao Pai, versículos 16-30, meu Pai trabalha até agora. Jesus afirma, meu Pai continua trabalhando, e eu também. No pensamento judaico, Deus descansou da criação, Gênesis 2:2. 2. Mas continua sustentando o universo. Ao dizer que trabalha como o Pai trabalha, Jesus reivindica igualdade funcional com Deus. Os líderes entendem isso,
igualando-se a Deus. Unidade entre Pai e Filho. Jesus afirma: primeiro, o Filho faz o que o Pai faz. Segundo, o Pai dá vida. Terceiro, o Filho dá vida. Quarto, o Pai julga. Quinto, o julgamento é dado ao Filho. No Antigo Testamento, 1 Samuel 2,6 Deus é quem dá vida e tira. Daniel 7,13 e 14 O Filho do Homem recebe autoridade e domínio. Jesus aplica esse texto a si mesmo. Vida em si mesmo. Versículo 26. Somente Deus possui vida intrínseca. 2. Jesus afirma possuir essa mesma vida. 3. Isso é uma declaração de divindade. Ressurreição e julgamento. Versículos 28 e 29. Aqui aparece claramente. 1. Ressurreição universal. 2. Julgamento final. Ligação com Daniel 12:2 Uns para a vida eterna, outros para a vergonha e desprezo eterno. Jesus assume o papel escatológico reservado a Deus. Terceiro, os testemunhos sobre Jesus, versículos 31 e 47. Na lei judaica, testemunho precisava de confirmação, Deuteronômio 19:15. Jesus apresenta 4 testemunhas. 1. João Batista. Já mencionado no capítulo 1. Uma candeia temporária. 2. As obras, milagres. As obras confirmam que o Pai o enviou. 3. O próprio Pai. No batismo e na revelação espiritual. 4. As Escrituras, Moisés. Moisés escreveu a meu respeito. Possíveis referências. Gênesis 3:15, promessa da descendência vencedora. Deuteronômio 18:15, profeta semelhante a Moisés. Jesus afirma que o Pentateuco aponta para ele. Vocês examinam as Escrituras. Declaração profunda. 1. Conhecimento bíblico não garante vida. 2. As Escrituras apontam para Cristo. 3. Recusar Cristo é não entender as Escrituras. Estrutura teológica do capítulo 5. Primeiro tema: cura no sábado. Significado: autoridade superior à tradição. Segundo tema: igualdade com o Pai. Significado: declaração de divindade. Terceiro tema: vida e julgamento. Significado: Jesus como juiz escatológico. Quarto tema: Escrituras testificam. Significado: Antigo Testamento aponta para Cristo. Mensagem central de João 5. Primeira: Jesus tem autoridade criadora. Segunda: ele é igual ao Pai em natureza e obra. Terceira: ele é o doador da vida eterna. Quarta: ele será o juiz final. Quinta: toda a Escritura aponta para ele. E chegamos ao fim de mais um vídeo. Espero que você tenha gostado e aprendido algo novo com a gente. Se você curtiu o conteúdo, não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente a continuar trazendo conteúdos incríveis para você. Compartilhe com seus amigos e familiares. Vai que eles também se interessam e aprendem algo novo. Obrigado por assistir. Nós encontramos no próximo vídeo. Até mais!